Paz, meu Shalom, pastor. shalom, meu pastor. Shalom. Como Graça é e que tá? paz. Tudo na paz, graças a Deus, tudo bem com o senhor. Melhor do que eu mereço. Tá mais próximo hoje do celular, né? Eu tava com o celular muito arrebentado, viu, pastor? E aí, eu até comentei algumas vezes nas lives. E aí, quando foi na segunda-feira, ou foi terça, eu fui à busca de um novo, porque eu não tava conseguindo nem trabalhar. E aí, comprei uma máquina melhor. Jamerson, seja bem-vindo. Comprei uma máquina melhor e dá pra gente servir a Deus melhor também, né? Tá bem melhor mesmo. Parabéns. Parabéns pela aquisição. Amém. Não foi daquele que eu estava querendo que eu falei com o senhor, você lembra? Uhum. Mas foi um que dá para a gente trabalhar, até além do que a gente precisa, né? Amém, amém. É isso aí. Mark, é o que Glória a menos Deus. importa, né? Às vezes a gente tem um de tanta. Por exemplo, tenho um aqui que eu não sei nem o que eu faço. Eu só uso mesmo o WhatsApp. Exato, exatamente. Mas glória a Deus, pastor. Amém. É, é bom estar com o senhor aqui junto com os irmãos que já estão com a gente aí, Jamerson, Wellington, meus queridos, sejam bem-vindos. É, quem mais entrou aqui? Eu, o senhor e os irmãos que vão entrar. Então, louvado seja Deus, pastor. Amém. Estamos imbuídos em ficar firme no Senhor a cada dia, porque a cada dia que passa, quem é santo se santifica mais. E quem é injusto fica sendo cada vez mais injusto. A gente percebe aí a iniquidade cada vez mais avassaladora. E aquele que é santo está em Apocalipse. Aqueles que são santos que se santifiquem mais. Que são justos que sejam mais justos ainda. E os Perfeito. ímpios cada vez mais ímpios. Nós estamos vivendo essa palavra, né? E que nós todos aqui possamos estar desse lado de sermos fiéis, de sermos justos, de estarmos com Jesus. Né, pastor? Vamos Estamos começar, vivendo pastor? completamente isso. É, Na essência, né, de tudo. é verdade. Vamos orar? Vou orar para a gente começar e depois eu vou passar a palavra para o senhor, que é o tempo também. Meus irmãos já vão entrando aí. Irmã Neuza, seja bem-vinda. Né? Tem aqui a irmã Sônia. Cadê a irmã Ziruca? Dá um abraço aí. Deus abençoe vocês. Irmã Jovita, vamos orar, vamos orar. Amém. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesta hora, Pai, pelo mérito do sangue do Teu Filho amado, Senhor, que nos traz para perto de Ti, Senhor. É por Ele, Senhor, porque nós não temos mérito. É no nome, é no sangue de Jesus. É por Ele, pelo nosso Senhor e nosso Salvador, que nós nos colocamos diante do Senhor, para Te pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas faltas e falhas, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, acrescenta-nos a fé, abre os nossos olhos nesta noite, a nossa visão, nossos ouvidos espirituais, para podermos entender, para que nosso coração seja cheio da Tua palavra e que nossa mente também venha funcionar de acordo, Senhor, com o coração, a fim de que possamos ter um comportamento aprovável diante do Senhor. Abençoa o pastor Márcio, Senhor, que a Amém. Tua palavra, Senhor, que vai ser trazida pela vida do Teu filho, venha de forma aguda, Senhor, do nosso espírito. Venha separando juntas e medulas, Pai. Venha nos dando, Senhor, conserto, consolo e que possamos crescer na estatura de Cristo Jesus. Abençoa cada família, abençoa cada irmão, cada irmã que chegaram aí, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Abençoa, Senhor, e traz salvação. Salvação. Aqueles que ainda precisam te aceitar, aqueles que te aceitaram, mas não vivem contigo, e possamos ter um conserto e possamos viver cada dia, Senhor, na tua presença, Pai. No nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, assim, a gente tem conversado, eu e o pastor Márcio, a paz do Senhor para todos os irmãos aí, saudando a todos, que nós iremos tratar novamente a respeito da volta de Jesus. Na verdade, não é nem da volta, é do arrebatamento. Porque a gente precisa colocar em mente uma coisa: Jesus vai voltar. Isso é certo, mas mais do que certo. Mas antes de sua volta, Jesus vai arrebatar a igreja.
E aí, o que é que nós precisamos fazer? Boa noite, Macássio. Boa noite, irmã Cássia. Nós precisamos estar apercebidos de que precisamos estar preparados para sermos arrebatados. Porque quem não for arrebatado vai ficar aqui e o negócio não vai ser bom. Estou falando aqui em palavras simples, para não ficar pesado. Não é? Então, a nossa intenção é chamar, é falar, é trazer novamente o assunto, a fim de que possamos estar apercebidos e atentos, porque Jesus vai arrebatar a igreja. Portanto, se santifique, portanto, se posicione, portanto, abra mão das coisas dessa vida, desse mundo, abra mão de coisas que te prende, que te deixa, que te impede de se relacionar com Deus, de ter uma vida para Deus. Porque não queira ficar aqui. É tempo de arrependimento. É tempo de voltar-se para Deus. Buscai o Senhor enquanto ele pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Amém? Então, dando essa introdução, queria já agradecer ao pastor Márcio. Muito obrigado por estar junto comigo aqui. É um grande prazer para mim. Com certeza para os irmãos que estão aí. E que o Senhor fique à vontade para trazer aquilo que Deus lhe deu para nós nessa noite. Amém, meu pastor. Graça e paz aos irmãos que estão aqui acompanhando. Para mim, é chover no molhado falar, que sempre é um prazer estar com o meu amigo pastor Tony aqui compartilhando a palavra de Deus. E uma coisa importante que o pastor Tony falou, que a gente vem conversando sempre, né? Eu falo que, graças a Deus, né, em meio a toda esse ano adverso que nós tivemos, essas tribulações, a pandemia, Deus me reservou um amigo mais próximo, que é o pastor Tony, que eu tenho falado mais do que amigos meus, que ele é de tantos. Glória a Deus por isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre o arrebatamento e como a gente não tem na Bíblia, eu vou explicar já, sinais e profecias para o arrebatamento. A gente tem sinais e profecias para a segunda vinda de Cristo, porque o arrebatamento precede a segunda vida. Eu vou ler um texto que tem, e eu vou discorrer um pouco sobre esse texto, que fala sobre alguns sinais, né, para a segunda vinda de Cristo. A gente vai fazer bem rápido, né, uma reflexão sobre esses versículos de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Olha o que diz o texto. Então, pastor, só para, talvez, para alguém, para as pessoas que estão do outro lado aí, junto com a gente, eu sugiro que vocês anotem esses textos e depois reflitam nesses textos para que você possa aprender, leia eles, abra lá cada um texto que o pastor está trazendo, que são textos importantes, que é um estudo que a gente faz para trazer de uma forma mais explicada para os irmãos. E dessa forma, você pegando, você escrevendo, você relendo, você também vai ter esse artifício até para levar para outras pessoas. E ter uma fixação do aprendizado, né? Fixação do aprendizado que é espiritual. Verdade. Continua, pastor. Então vamos lá. Mateus capítulo 24, né, do 1 ao 14. Eu vou ler só do 1 ao 14, porque depois ele entra na grande tribulação. Aí eu estou falando para aqueles que eu tenho certeza que nós não estaremos aqui. Eu vou explicar a minha defesa do pré-tribulacionismo que nós acreditamos. Então, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos, pestes em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão.
sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aí eu vou falar o versículo agora que o pastor Tony falou no início, na introdução, e eu não combinei com ele, né, que eu ia falar sobre esse versículo. Olha o que diz. E por se multiplicar a iniquidade, o quê? O amor se esfriará de quase todos. Quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Vamos à presença de Deus mais uma vez, pedindo a Ele que revele a sua palavra aos nossos corações através do teu Santo Espírito. Santo Deus, amado Pai, soberano Deus, glórias e honras e louvores sejam dadas ao Senhor. Nós queremos entrar, ó Deus, mais uma vez em tua presença e fazemos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Pedimos, meu Pai, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco agora através da tua palavra. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos entender, aprender da tua palavra para, ó Deus, nos arrependermos, né, dos nossos pecados, das nossas falhas, nos achegarmos mais ao Senhor. Então, que o teu Espírito Santo agora fale através de mim e para mim, porque eu também careço e preciso de ouvir a tua voz. Verdade. Fala, meu Deus, aos nossos corações nesta hora. Nós precisamos de ti. Repreende todo o mal, toda barreira, toda dificuldade, e que o teu nome, ó Deus, seja glorificado mais uma vez nesta noite. Nós oramos a ti agradecidos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, deixa eu fazer uma breve introdução aqui antes de nós expormos esses versículos que nós lemos de Mateus capítulo 24, porque eu vou fazer uma reflexão expositiva desses versículos. Mas deixa eu fazer uma introdução bem assim, talvez a gente já tenha até falado sobre isso aqui, uma vez que eu preguei aqui com o pastor Tony falando sobre escatologia, sobre a volta de Jesus. Mas quando a gente fala unicamente sobre o arrebatamento, a gente precisa entender algumas coisas, uma do que eu já falei, muitos sinais do que a Bíblia fala, do que a Bíblia cita, inclusive esse que nós lemos aqui agora, tem outros, muitos sinais apontam para a segunda vinda de Jesus na Terra. Ou seja, não tem sinais na Bíblia, né? Não tem nada na Bíblia que indique o arrebatamento, sinais para o arrebatamento, não. Os sinais todos estão voltados para a segunda vinda de Jesus Cristo. Ou seja, quando a gente lê as profecias bíblicas, e olha, um detalhe bem importante, se a gente se atentar, a Bíblia fala que o homem se perde por falta de conhecimento. E a gente precisa conhecer o texto das Escrituras Sagradas. E quando a gente conhece o texto, Jesus ele não disse quando ele voltaria. Ele já não disse quando seria o arrebatamento. Eu vou falar já sobre isso. Ele já não disse quando ele voltaria. Mas ele deixou sinais, profecias. E quando a gente analisa as Escrituras Bíblicas, a gente vê que as profecias têm se cumprindo nos últimos tempos de uma forma acelerada, de uma forma muito grande, de uma forma assim que a gente precisa se atentar acerca do que a Escritura diz, e é por isso que o texto fala que o homem se perde, né? Não é se perder, a não ser perder a sua salvação, perder a direção que Deus dá para levar aquela vida à vida eterna. Então, se perde por falta de não conhecer as Escrituras, porque tudo que a gente precisa saber para ter uma vida fiel, digna diante de Deus, está escrito nas Escrituras Sagradas. E além de Deus falar individualmente comigo e com você na leitura, ele usa servos, pastores, presbíteros, pregadores, até uma mula, se puder, como ele usou, ele vai usar para poder falar. Como ele fez com Balaão, né? Com Balaão, para poder falar acerca das Escrituras. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, não há sinais para o arrebatamento, há sinais para a segunda vinda de Cristo. Só que, para que aconteça a segunda vinda de Cristo na Terra, precisa acontecer a ira de Deus sobre aqueles que ficarem. E eu vou explicar sobre isso, porque é a grande tribulação.
é onde, de fato, o pastor Tony falou aí no início, na sua introdução, que ai daqueles que ficarem. Porque, irmãos, não é para assustar, porque a gente não precisa disso para pregar o evangelho. O evangelho é paz, é salvação, é libertação, é transformação. A paz, meu amor, seja bem-vinda. Transformação é tudo. Não é para assustar, mas é o que a Bíblia fala. Quando a gente lê o livro de Apocalipse e fala desse momento, fala assim, ó, muitos desejarão a morte de tanto sofrimento e ela fugirá. Mas a morte estará parada, estará presa. Perfeito. Paz, sua irmã Adriana, paz a todos que entraram aí. Então com o arrebatamento da igreja, então, assim, então, além da tribulação, precisa ser revelado a figura do anticristo, do falso profeta. A Bíblia nos fala que o anticristo não foi revelado ainda, por quê? Aí agora eu vou entrar em um ponto para a gente entender porque nós cremos no arrebatamento da igreja. Amém. E nós cremos que o arrebatamento antecede a segunda vida de Cristo. Porque quando a gente lê 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 8, a gente vai ver o que impede. O que detém, né? O que detém. Perfeito, pastor Antônio. A revelação do homem iníquo, ou seja, do anticristo, é a presença do ministério da consolação aqui na terra. E quem é esse ministério da consolação? O Paráclitos, o Espírito Santo de Deus. E por que Não sei se travou, pastor Tony. Está travando um pouquinho aí, pastor. Deixa eu vou mudar aqui a minha... voltou agora? Está travando um pouquinho, pastor. Será que é aqui ou é aí? Acho que foi que travou. O meu ficou normal aqui, não sei. O do senhor ficou girando. Não Estou mudando aqui. Ó, já mudei aqui de... Acho que vai melhorar. Tá. Pronto, vai embora. Pronto. Agora estou ouvindo bem. Oi, tô ouvindo, mas está girando. Agora voltou. Agora tá bom. Pronto. Então vamos lá. Em nome de Jesus vai seguir bem. Amém. Então, o que detém a revelação da figura do anticristo é o ministério da consolação, que é o Espírito Santo, o Paráclitos. E por que o Espírito Santo está aqui? Por causa da igreja. A igreja está aqui. Porque a igreja está aqui. Então, vamos entender porque a Bíblia se completa, irmão. Bíblia é um conjunto de livros. Então, com o arrebatamento da igreja, a presença do Espírito Santo será tirada, ou seja, o ministério da consolação subirá junto com a igreja. Então, não haverá mais a graça. Então, como não haverá mais a graça, a presença da igreja na terra, ela restringe a revelação do homem da iniquidade, ou seja, a figura central do anticristo. Né? Portanto, é necessário que a igreja seja o quê? Raptada, seja tirada. Né? E, consequentemente, quando a igreja for tirada, o ministério do Espírito Santo, ou seja, o ministério da graça, que restringe a ação plena do maligno, né? Vai deixar aberto para que aconteça isso. Então, quando isso acontecer, né? Quando a igreja for tirada, o ministério da consolação, o Espírito Santo for levado junto com a igreja, né? O pecado alcançará o seu cume, né? Alcançará o seu ápice, né? Porque aí de fato vai existir o que nós chamamos da grande tribulação, mas aí não se esqueça daqueles 7 anos, que a gente vai falar daqui a pouco, 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio onde de fato o anticristo vai revelar, né, o seu objetivo aqui na Terra. Então, 2 pontos. Vai se manifestar. Então, 2 pontos para nós entendermos. Eu estou sempre fazendo isso porque vai ser esse bate-papo aqui. Então, primeiro, não há profecias para o arrebatamento, só há profecias para a segunda vida de Cristo. Segundo, nós acreditamos e nós somos pré-tribulacionistas porque nós lemos aqui, eu não vou ler os versículos, irmãos, nós vamos anotando aí, eu não vou ler por causa do tempo, tá? Mas 2 Tessalonicenses de 6 a 8 fala, né, que o anticristo não é revelado ainda porque tem algo que o detém.
aqui. E o que é que detém ele? A presença do Espírito Santo de Deus, e porque o Espírito Santo de Deus está aqui devido à igreja. Ele rege a igreja. Ele rege a igreja. Eis que vou, mas deixarei sobre vós o meu Espírito. Então, o próprio Senhor Jesus, quando ele subiu as nuvens, ele disse essa frase para os seus discípulos e falando para mim e para você. Né? E por isso que hoje nós temos o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala que nós somos santuários, né? Templos desse Espírito Santo, né? Que nos ajuda e que nos faz discernir sobre todas as coisas. Então, aleluia. Se nós formos ler, aí eu vou falar bem rapidamente os versículos, né? Nós fomos ler, eu não vou nem falar do Antigo Testamento, porque eu já falei, eu lembro que eu falei na outra live aqui, mas se nós formos olhar vários. Se formos olhar o Novo Testamento, nós vamos ver que há uma esperança de um arrebatamento pré-tribulacional. Ou seja, o Senhor virá buscar a noiva antes da ira vindoura. Se você ler Romanos 5:9, você vai ver isso. Se você ler 2 Pedro 2, versículo 9, você vai ver isso. Lucas 21, 35 e 36, você vai ver isso. Apocalipse 3:10, você vai ver isso. E 1 Tessalonicenses 5:9, você vai ver isso. Então, agora vamos diferenciar uma coisa. Irmãos, então, já que vai existir dois acontecimentos, pastor, vai existir o arrebatamento da igreja. Olha que eu estou fazendo a introdução para a gente voltar para o texto e eu pincelar algumas coisas daquele texto. Se vai existir o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, como discernir isso na Bíblia? Eu vou explicar agora para nós mostrarmos. E aí eu vou... Importante. Talvez eu não vá dar tempo, irmãos, de falar tudo. O pastor sabe disso, que a escatologia é muito extensa. Eu estou tentando resumir ao máximo para nós entendermos, né, a ligação bíblica sobre esses acontecimentos. Então, assim que Jesus Cristo tiver levado a sua noiva, aí é o arrebatamento, né? Quando Jesus Cristo tirar a sua noiva desta terra, a ira de Deus será derramada, né, sobre aquela humanidade descrente. Então, como, pastor, nós identificamos isso na Bíblia? Como é que o senhor diz que o arrebatamento antecede a segunda vinda de Cristo? Além todos esses textos que eu falei, tem dois eventos que aí eu quero citar, porque a gente precisa desejar esses eventos, né? Nós, como servos de Deus, existem dois eventos que a Bíblia nos mostra que são eventos que acontecerão no céu. Não são eventos que vão acontecer aqui na terra. E para que esses dois eventos aconteçam no céu, a igreja precisa estar lá. E é por isso que a igreja vai ser tomada. O primeiro evento é o tribunal de Cristo, que está escrito em 2 Coríntios 5:10, 2 Coríntios 3, de 10 a 15, 2 Coríntios 4, de 1 a 5, 9, de 24 a 27, Romanos 14, 10. Agora, não se preocupe, porque esse tribunal para a igreja de Cristo é o tribunal do galardão. Não é um tribunal de julgamento. É um tribunal de galardão para aqueles que foram fiéis. Ou seja, de acordo com a fidelidade da igreja, perante o tribunal de Cristo, Deus, o Senhor Jesus Cristo, vai distribuir o seu galardão conforme a fidelidade de cada um de nós. Então, irmãos, se você é salvo, em nome de Jesus nós somos, se mantenha fiel, porque além de ser salvo, nós vamos experimentar o galardão. A Bíblia não fala sobre essa questão do galardão. A gente especula muitas coisas, mas dizer como vai ser esse galardão a gente não sabe. A Bíblia não revela de fato como será. Mas tem muitos teólogos que falam sobre coroas, sobre hierarquias no céu, enfim, mas a gente não sabe. Pode falar, pastor Tony. Mas a Bíblia fala, apóstolo Paulo, inclusive, não dessas cartas, se não me engano, é Coríntios, não lembro bem, ele fala, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para os seus. Então, são coisas que nós não temos capacidade de pensar, são maravilhosas demais. A gente não tem noção, né, do galardão, do que Deus tem de bom para nós. Né? Aqui, imagina, Deus nos dá tantas coisas boas, quanto mais junto com Ele no céu. Esse é o meu versículo do coração, é 1 Coríntios 2:9, tá? Porque, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse versículo é maravilhoso. Então, maravilhoso. Primeiro acontecimento, tribunal de Cristo para o galardão, para a igreja. Segundo,
que nós ouvimos falar sempre, e aí quando a gente lê 2 Coríntios 11:2 e Apocalipse 19, de 6 a 9, nós vamos ver que haverá o quê? Um casamento no céu. Sim, A boda vai do haver Cordeiro. as bodas do Cordeiro. Vai haver um casamento no céu no qual a igreja, como noiva, E o noivo. né, celebra a mais santa e pura Aleluia. comunhão com o Yeshua HaMashiach, com Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, logo, né? Porque eu estou falando isso? A igreja é a noiva. Logo, se a igreja é a noiva, como diz lá em Efésios 5:27, o casamento vai ser aonde? No céu. E a igreja precisará o quê? Subir. Está lá. Precisará ser arrebatada, precisará estar lá. E é por isso que nós confiamos nessa questão do pré-tribulacionismo. Ou seja, então, primeiramente acontece o arrebatamento, né, o que nós chamamos de translação, ou seja, dessa transformação desse corpo corruptível para um corpo espiritual, qual nós subiremos, né, porque para subir até o trono de Deus, esse corpo não aguenta. Faça o teste aí. Eu falei sobre isso, não sei... Desculpa, pastor. Eu falei sobre isso, esse texto aí, exatamente dos corpos espirituais. Não sei se foi na live passada ou se foi na anterior. Falei justamente sobre isso. Ah, falou? Então é confirmação. Então esse nosso corpo, se a gente subir um pouquinho mais lá na atmosfera, a gente morre. Ele é consumido, ele é dilacerado. Então não é por esse corpo, porque esse corpo é corruptível, é um corpo espiritual, um corpo transformado, né, ao qual nós vamos subir as nuvens. E não é uma nuvem comum, é uma nuvem teofânica. É a mesma nuvem que acompanhou o povo de Israel lá no Egito. Essa nuvem de Deus, ao qual o Senhor Jesus irá estar nos recepcionando para a gente estar encontrando com o nosso Senhor. Então, primeiro acontece o arrebatamento, o que nós chamamos dessa transformação, e depois seguirá de um período de 7 anos, né? Que eu falei, aqueles 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação, né? No qual ocorrerão na terra sofrimentos, né, jamais visto na história. É o que nós chamamos da grande tribulação. Só que esse período é o cumprimento profético da 70ª semana do profeta Daniel. Né? Só que a 70ª semana do profeta Daniel, eu até escrevi aqui, ela acontece, né, deixa eu só procurar aqui, a 70ª semana do profeta Daniel corresponderá ao período da tribulação e terminará com a parúzia, né, que nós chamamos da segunda vinda de Cristo. Ou seja, a igreja não vai estar aqui na terra. A igreja já terá sido arrebatada e nós não mais estaremos aqui. Amém. Agora, irmãos, uma coisa, aí eu vou entrar num texto aqui agora, mas uma coisa importante que nós precisamos entender, além desses sinais que nós aprendemos aqui na palavra de Deus, que se cumprem, né, existe um relógio, né, profético de Deus, e eu não vou entrar nesse estudo agora, mas depois a gente pode marcar, pastor muita Tony, coisa, né, pastor? porque nesse próprio livro de Mateus, ele fala sobre a parábola da figueira, né? E a gente sabe que o relógio de Deus para a segunda vinda de Cristo se chama Israel. É o povo escolhido, não tem jeito, irmãos. Então, esses livros, esse capítulo 24 aqui, ele está falando diretamente para o povo judeu, né? E essa figueira, se a gente for ler Mateus 24 mais para frente, na parábola da figueira, ele fala unicamente para Israel. Então, o relógio de Deus para a segunda vinda de Cristo está no povo de Israel, né? O que nós chamamos do retorno do povo de Israel, né, para a sua terra. Isso tem se cumprido. A gente falou na outra live, eu fiz questão de falar versículo por versículo, é por isso que eu não quero entrar agora, eu quero só me ater para a gente se preparar, irmãos, porque está muito próximo. Eu vou mostrar aqui agora, nesse texto, né, que os sinais têm se cumprido para a segunda vinda de Cristo. Só que eu fiz essa introdução toda para os irmãos saberem e para nós termos a ciência que antes dessa segunda vinda de Cristo precisa acontecer algo importante para a igreja, que é o arrebatamento. Ou seja, se já está próximo, né, o cumprimento da 70ª semana do profeta Daniel para a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento é iminente, irmãos. O arrebatamento é iminente. Está às portas, a gente precisa... não piscar de olhos. Do que piscar de olhos. Perfeito. Como o apóstolo Paulo ele fala. Então nós lemos, aí depois, se der tempo, eu vou fazer até mais um comparativo aqui, mas vamos entrar logo no texto, porque já são 9h30, né? Aí eu vou entrar aqui nesse texto, porque nós lemos sobre Mateus 24, né? E o livro de Mateus 24,
ele fala sobre alguns sinais, né, da segunda volta de Jesus Cristo aqui na Terra, né? Então, eu vou separar e fazer uma exposição desses sinais para nós entendermos o que tem acontecido no dia de hoje. Quando nós lemos Mateus 24:14, ele diz o seguinte, eu não vou seguir uma ordem não, tá, irmãos? Eu vou só falar de alguns para a gente entender, mas não é na ordem de 1 a 14, não. Mas quando a gente lê o 14, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, sinais que mostram a graça, né? A evangelização das nações é um sinal que precede a segunda vinda de Cristo. Cada nação, em uma ou outra ocasião, no curso da história, tem ouvido ou ouvirá sobre o evangelho de Cristo. Aí você fala assim, pastor, como é que isso tem se cumprido? Meus irmãos, hoje os meios de comunicação, né, que nós temos, os meios de comunicação modernos, que nós estamos fazendo aqui agora, uma live no Instagram, né, o WhatsApp ou tantos outros, né, meios de comunicação modernos que nós temos, tem acelerado, né, o cumprimento dessa profecia. Bíblias, a palavra, as escrituras sagradas têm sido traduzidas, né, de diversas línguas, missionários têm levado, né, esse evangelho para diversas nações, não só fisicamente, mas também pelos instrumentos, né, que nós temos de transmissão, de comunicação. Verdade. Ou seja, o avanço da tecnologia, que também é um sinal Daniel profético, fala sobre isso. Que Daniel fala, que também é um sinal profético, ele ajuda no cumprimento de uma outra profecia que nós lemos, que é a pregação dessa palavra, desse evangelho para todas as nações, né? E o outro que nós vamos ler agora é o versículo de 9 a 11. Né? Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, né? 9, desculpa. Então sereis atribulados e uns matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Né? Ou seja, sinais que indicam a oposição a Deus e ao seu povo. E está acontecendo isso, né? Hoje, está muito forte. Está muito forte isso. A gente está vendo a perseguição que é contra o povo de Deus, contra o cristão. Não tem jeito isso. Irmãos, esses sinais falam aqui sobre a tribulação, sobre a apostasia. Eu vou falar de um a um, para a gente cumprir todos eles. Tribulação, sereis atribulados. Perseguição. Nós estamos sendo perseguidos ou não, irmãos? Sim. Nós não podemos nem mais falar de Cristo, porque até a gente falar sobre aquilo que a gente acredita, que é constitucional, a gente está sendo acusado de tanta discriminação, de tantas outras coisas. Então, a tribulação, essa atribulados, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados das nações por causa do meu nome. Isso tem acontecido. Exatamente. De uma maneira aberta, escancarada. De uma maneira que até estão nos bastidores aí criando os PL, leis, que vão impedir até muitas vezes da gente falar da palavra de Deus. O STF está querendo tornar a Constituição inconstitucional. Perfeito, entendeu? Pastor Antônio. Perfeito. É onde está abarcada toda a estrutura que rege essas leis, inclusive que cobre as leis de culto, de tudo que está aí, digamos que é bom para o país, eles querem destruir. Estão fazendo isso, na verdade, né? Então Perfeito. É importante a gente estar percebendo isso, porque isso vai cada vez mais avançar. A perseguição, né? A pressão contra a igreja. Então, só vai realmente passar pela porta estreita. Lembra que eu te contei aquela testemunha, pastor? A porta estreita. A perseguição virá porque ela vai fazer uma seleção. Vai fazer uma seleção. Eu vi, pastor, não sei se o senhor deve ter visto uma postagem no Instagram de um pastor no Irã, se não me engano, foi no Irã. Ele foi preso e tentaram fazer com que ele negasse a Jesus, mas ele não negou a Jesus, e ele foi morto, foi enforcado. É um testemunho. Então, assim, eu compartilhei hoje com minha esposa esse vídeo. Pois é, assim, é a perseguição. Quer dizer, lá no Irã, lá no Oriente,
Nós estamos passíveis. Aqui isso não está acontecendo ainda. Mas pode acontecer, mas a perseguição está vindo de outras formas. De outras formas que... Tá aí, ó. Já começa pela vacina do coronavírus, né? Vai ser... Eles estão querendo colocar obrigatório. Por que que essa corrida de Dória, desse pessoal aí, principalmente Dória, que é o cabeça, que está lutando de todas as formas para fazer com que essa... E está querendo que o STF obrigue. Vai ter esse julgamento agora, se não me engano, viu? Eles vão julgar isso aí. Então, os sinais estão acontecendo, nós estamos vendo isso acontecer aqui no nosso país, coisas que nunca ouvimos falar. Estamos vivendo um filme de ficção, não é? Acorda, igreja. É isso aí. Continua. Então, perseguição, para a gente não tomar mais tempo aqui. A segunda que a Bíblia fala aqui, no versículo 12, é sobre o que? Apostasia. O que é apostasia, irmãos? Os irmãos sabem apostasia? Ou seja, se afastar, negar o evangelho, não aceitar o evangelho. Irmão, nós temos vivido isso. Inclusive dentro da igreja, mas eu não nego o evangelho. Como não? Muitas vezes a gente tá com a Bíblia debaixo do braço, né, debaixo das nossas mãos, mas a gente está negando. Ou seja, com a boca me confessa, mas o coração está distante de mim. Então o amor de muito esfriará. Tem gente, pastor, né, que não deseja nem um arrebatamento, nem sabe o que é isso, nem estuda, porque está preso às coisas materiais, não lê mais a Bíblia, não ora, não conversa com Deus, não louva, não jejua, não prega a palavra. Irmãos, isso é apostasia. Isso é apostasia. Ninguém vai subir ao céu só pelo título de ser pastor, de ser crente, de ser não sei o quê, de ir à igreja. Não, é a intimidade, é a transformação. Então diz o texto aqui que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu lembro que o pastor Tony falou um domingo pela manhã, e eu concordo plenamente, que nós estamos vivendo tempos muito pior do que aconteceu em Sodoma e Gomorra, do que aconteceu nos tempos de Noé. Mas muito pior, irmãos. Muito pior. Então, apostasia, ou seja, se afastar do evangelho. Ah, pastor, mas eu não me afastei. Irmãos, cuidado, né? Nós temos que cumprir a escritura de uma maneira completa. Então, o altar no coração pertence a Jesus e a mais ninguém. Então, vamos continuar. Então, tribulação, ou seja, perseguição. Apostasia e depravação moral. Depravação moral. Meu Deus do céu, isso daí é o que mais tem se cumprido. Não precisa nem falar. Isso daí é o que mais tem acontecido. E sabe o que é que mais me choca, irmãos? É que muitas vezes isso tem entrado dentro das igrejas. E a gente tem visto líderes religiosos, aí me perdoe, eu não quero julgar ninguém, que quem sou eu para julgar? Não quero julgar. Mas isso tem invadido a igreja e tem colocado uma teologia, porque eu não falo de evangelho, porque o evangelho é único, é poder de Deus, é transformação, é libertação, Amém. É salvação, mas é uma teologia extremamente herética, que não cumpre o que está escrito nas escrituras. Então, depravação moral, não precisa nem a gente comentar do que isso tem acontecido e está escrito aqui no texto, irmãos. E por se multiplicar a iniquidade. O que é a multiplicação da iniquidade? Depravação moral. Iniquidade. E por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Por causa da revelação da figura do homem iníquo, do anticristo. Mas para o homem iníquo, para o anticristo chegar, a igreja precisa ser tirada por causa do ministério da consolação. Então, irmãos, está às portas. Está às portas. Calma, eu vou completar esse versículo rapidamente. Então, depravação moral e iniquidade, a gente não precisa nem comentar, eu não gosto nem de falar aqui, porque, irmãos, misericórdia. Muita coisa. O que estão querendo fazer com as nossas crianças, pais, papai e mamãe, vigiem, não deixem a internet, não deixem as escolas educarem os seus filhos. Quem educa é pai e mãe. Netflix. Cuidado com isso. Netflix, cuidado com Netflix. A Netflix, os filmes, os desenhos animados, cuidado. As mensagens subliminares que esses desenhos trazem, e nós falamos sobre isso hoje, eu e o pastor Tony. Então, cuidado com isso, essa depravação moral, essa iniquidade tem se cumprido.
E nós precisamos estar atentos ainda a isso. Então, não podemos dizer que estamos cegos ou surdos diante disso. É isso mesmo, irmão Anderson. É uma investida terrível. Terrível Seja de bem-vinda, Satanás. pastora Carla. Deus abençoe, Seja Anderson. bem-vinda. Amém. Sabe por que é uma investida terrível, irmãos? Eu vou explicar aqui para abrir um parênteses bem rápido, e que eu já vou terminar esse texto. Sabe por que é uma investida terrível, irmãos? Porque, olha, vou te dizer uma coisa. Ezequiel 28 fala sobre Satanás, anjo de luz. Depois você lê lá, Ezequiel 28. Anjo de luz. Perfeito era nos teus caminhos, coberto de jaspe, de pérolas. Tá lá escrito. Eu não sei direito. Preciosas. Pedras preciosas. Né? Perfeito eras no seu caminho, até que se achou o quê? Iniquidade. Um homem iníquo. Iniquidade. Depravação. Ou seja, ele quis ser maior do que Deus. Só que, irmãos, preste atenção no que eu quero te dizer. Quem é a imagem e semelhança de Deus? Eu e você. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E é por isso que eu vou encerrar falando sobre porque o arrebatamento vai revelar para mim e para você a Cristo. A imagem, a semelhança vai ser revelado. Eu já falo já para a gente encerrar. Então, o diabo ele tem raiva. Ele tem ódio mortal de mim e de você, irmãos. Porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. Ele queria ser imagem e semelhança de Deus. Ele queria ser isso, mas ele não é. Eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Então, o que ele puder fazer, a investida que ele puder fazer para destruir a minha vida, a minha família, a sua família, para nos tirar da presença de Deus, ele vai fazer. Agora, só depende de nós estarmos atentos aos sinais. Completando, né? Sinais que indicam o juízo divino aqui na terra. O juízo divino na terra. Aí não é a tribulação, é o princípio das dores, irmãos. Olha, eu ouvi o pastor Tony falando uma coisa aqui, eu vou repetir. Irmãos, está achando que vai melhorar? Vai não, irmãos. Me perdoe, não vai não. Agora não se assuste, não. Não se assuste, não, porque eu e você somos guardados, lavados pelo sangue de Amém. Jesus. Mas nós estamos vivendo princípios da dores, e a Bíblia fala isso. Eu destaquei aqui 3 sinais. Primeiro, guerras. Está acontecendo, guerras, está aí. A gente não vê, porque hoje só se fala de pandemia. Mas as guerras têm acontecido há muito tempo. Pois é, eu vou falar rapidamente. Guerras têm acontecido. Terremotos. Ih, meu Deus do céu, terremotos é o que mais tem acontecido, até em lugares que nunca aconteceram. Aqui na Bahia, na Bahia aconteceu. Pois é. Então está escrito, isso mesmo, irmã Cássia, está escrito. Então, guerras, terremotos, está escrito, está se cumprindo. Fomes e epidemias. Oh, meu Deus do céu. Fomes e pestes, epidemias, pandemias. Irmãos, está se cumprindo. Essas profecias deveriam tanto alertar aos discípulos, porque foi pregada para aquele povo judeu, né? Para nós também, né? Quanto a levar a nós nos desapegarmos das coisas materiais desse mundo, né? E experimentar a nossa visão espiritual para o arrebatamento. Então, amém. Tudo isso tem se cumprido aqui na terra, irmãos. Esses sinais, eles apontam. Eu não quis entrar muito em cada um deles, porque está aí, irmãos. Eu só quis pincelar alguns. É muita coisa. Então, eles apontam para a segunda vida de Cristo. Irmãos, o arrebatamento, para concluir, ele nos revelará a Cristo. E é isso que eu quero agora encerrar com isso, para poder, irmãos, chamar a sua atenção e para poder motivar a sua fé, porque eu introduzi falando sobre a diferença entre arrebatamento, entre a segunda vida de Cristo. Eu mostrei um pouco, biblicamente, sobre o porquê do pré-tribulacionismo, o porquê desse arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Eu mostrei um pouco sobre o papel da igreja junto com o Paráclitos aqui na terra, né? Para poder a gente entender o que é que sustenta, o que é que impede a revelação do homem da iniquidade. Mas eu quero fechar dizendo para mim e para você que o arrebatamento nos revelará a Cristo. Irmãos, amém. Esse indescritível encontro será uma bênção para mim e para você, para todos nós cristãos. Né? Rapaz. Importa que isso aconteça, irmãos, para que nós venhamos a contemplar
a glória de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach. Olha o que diz João, eu li esse versículo lá na outra live, João 17, 24. É por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Yeshua, ele orou, Aleluia. dizendo a Deus nesse versículo, Pai, olha o que diz João, anota aí, João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que Aleluia. vejam a glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Irmãos, o arrebatamento vai nos presentear para que a gente veja essa glória que Deus, E olha, pastor, o Pai, ele deu aos filhos, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E é por isso que em Efésios fala que nós, quando... Oi, pastor, pode falar. um detalhe aí que Jesus fala que é a minha vontade. Rapaz, se Jesus expressa essa vontade, meu irmão, fica firme, porque você vai chegar lá. Porque é a vontade de Deus, a vontade de Jesus, daquele, foi Ele quem deu o sangue por nós. Aleluia. Perfeito, perfeito. Então, é por isso que a palavra de Deus... Pastor Anderson está perguntando aqui, a igreja passa pela tribulação? Grande tribulação? Não passa. Eu mostrei sobre isso aqui, né? Eu acho que ele não viu, ele mandou uma pergunta aí. Passa não, Anderson. Eu falei sobre isso aqui no início, Anderson. Depois o pastor Tony vai deixar, por causa do tempo, vai deixar a live gravada, Anderson. Aqui, ele grava sempre no Instagram. Aí depois Fala, termina, desculpa. Dá uma assistida, né? Porque no início eu falei muito sobre isso, falei alguns versículos. É por isso que eu falei que eu expliquei o porquê nós somos pré-tribulacionistas, né? E o porquê a igreja ela detém, né, a revelação da figura do anticristo. Mas, Anderson, a sua pergunta é pertinente, até para te dizer, porque existem várias vertentes aí teológicas, né, sobre isso. Existe o arrebatamento pré-tribulacional, que é o que eu creio, o pastor Tony crê, e eu mostrei versículos sobre isso, mas existe o arrebatamento no meio da tribulação, que alguns creem nisso, e existe o arrebatamento pós-tribulacional, né, que também tem gente que acredita nisso. Mas eu mostrei aqui, né, sobre alguns textos da palavra de Deus, e aí depois você pode até... Ele é meu vizinho, a gente pode trocar ideia aqui. Então, perfeito. Então, perfeito, ótimo. Perfeito. Então, só para completar, para eu encerrar, então, Jesus Cristo, eu falei sobre essa glória de Jesus que será revelada, e é por isso que eu fiz essa exposição desse texto, né, para a gente entender, né, que esse momento vai ser sublime. Né? Não existe... Irmãos, não tem sinais da Bíblia proféticos sobre o arrebatamento. As profecias apontam para a segunda vinda de Jesus Cristo. E foi isso que nós mostramos aqui nesta noite, através dessa exposição bíblica. Né? Porque tudo está escrito na palavra de Deus. Tudo que a gente precisa saber está escrito na palavra de Deus. Está escrito lá. Então, eu vou repetir. João, capítulo 17, versículo 24, para nós encerrarmos. Né, a oração sacerdotal de Jesus. A oração sacerdotal de Jesus. Para nós encerrarmos, né, essa exposição de Mateus 24, amém, né, que é uma exposição tremenda, que tem acontecido nos dias de hoje, né, e para nós entendermos o que está acontecendo, né, nesse cumprimento profético, né, para a segunda vinda de Cristo, para a 70ª semana do profeta Daniel. Né? Tudo isso está na Bíblia. Então ele diz o seguinte: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo que me deste, para que vejam a glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Então, irmãos, essa glória que vai ser revelada é para mim e para você. Então não esqueça, né, do que nós falamos. Existe, né, o arrebatamento, existe a segunda vinda de Cristo, né, e isso são eventos diferentes, distintos, que vão acontecer. Né? O arrebatamento precede a segunda vinda de Cristo, nós já falamos sobre isso. Existe, né, 2 eventos maravilhosos que acontecerão lá no céu, né? E esses eventos acontecerão porque a igreja... O bom aluno que aprendeu. Qual é o primeiro evento? Isso. Pois é, qual é o primeiro evento? O tribunal de Cristo. Nós falamos sobre isso aqui. O tribunal de Cristo
não vai ser para julgamento, vai ser para galardão. Né? E o segundo evento, qual vai ser? As bodas do Cordeiro. Né? E aí já falou sobre isso aqui, sobre esse texto, que para que isso aconteça, está lá em Efésios 5, 27, o noivo e a noiva que é a igreja, precisa estar onde? Lá no céu. Para que esse evento aconteça, senão não tem casamento. Né? E depois falamos também, né, sobre a revelação do homem iníquo, da figura do anticristo, que nós lemos em Tessalonicenses, que ele não se revela, por quê? Por causa da presença do Paráclitos, o ministério da consolação, que está aqui na terra por causa de quem? Por causa da igreja. E é por isso que a igreja, junto com o ministério da consolação, vai ser tirada, vai ser levada para o céu e vai viver esses momentos para só depois. Aí depois, a gente pode depois marcar uma outra live para a gente falar sobre isso. Só depois vai voltar com Jesus Cristo, né, para poder julgar aqui as pessoas que ficarem. Mas não esqueçam que nós estaremos lá, né, glorificando ao Senhor, vendo Ele face a face, como diz 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Está aqui escrito, Pastor, na palavra de Deus, não sou eu que estou inventando, não sou eu que estou querendo criar nada, está escrito na palavra de Deus. Pode falar, Pastor. Esse versículo que eu leio aí, eu acho fantástico essa descrição do arrebatamento, da ressurreição dos mortos com seus corpos glorificados. Que poder, isso, que poder imensurável. Deus vai ressuscitar os mortos, ele vai ressuscitar com o corpo glorificado, e após essa ressurreição, ao mesmo tempo, ele vai surgir, e concomitantemente, ao mesmo tempo, os vivos, eles não precederão, eles vão juntos ascender ao encontro de Cristo nos ares. Veja que coisa tremenda. E isso, assim, eu acho esse texto assim, fantástico, maravilhoso, e não me canso de pensar, de falar nesse texto. E estamos prestes a sermos arrebatados. E eu espero que nós todos que estamos aqui possamos estar preparados e aptos. Porque pastor, o arrebatamento se dará de que forma? Vai ouvir um toque de trombeta. Sim, e nós ouviremos. É espiritual. Tá? É espiritual. A trombeta soará. E os que estão mortos estarão com seus ouvidos ali atentos, espirituais. E nós também. Os que poderão ouvir, os que estão aptos a ouvir, é que serão contemplados. Não é? Isso é maravilhoso. Que nós, irmãos, que nos nós últimos... possamos... Fala. Pode falar. Pode falar, pastor. Então, só para encerrar, pastor Tony, irmãos, eu quis mostrar somente um pouquinho das profecias se cumprindo para a segunda vinda de Cristo. É por isso que a gente fez essa reflexão expositiva de Mateus 24, nos 14 primeiros versículos. Eu não quis entrar mais, porque ele já fala da tribulação, mas não esqueçam que o relógio de Deus é Israel. Isso é bíblico. Aí, se a gente for falar sobre isso, a gente tem que voltar para o Antigo Testamento. Eu acho que eu já fiz uma live sobre isso aqui, que a gente rodou um pouquinho sobre isso, mas depois ele fala da figueira, que é Israel, enfim. Então, existem muitas profecias se cumprindo no decorrer da história. E é isso que eu quero que todos nós venhamos a ficar atentos sobre isso. A gente precisa entender as escrituras sagradas. Elas estão escritas aqui, estão para nós aqui, para mim e para você, e têm se cumprido de uma forma acelerada. Nunca se cumpriu nos últimos 60 anos tanta profecia como nos últimos 2000 anos atrás. Então, de 60 anos para cá, né, se a gente ler de Gênesis a Apocalipse, e a gente entender o que os profetas estão escrevendo, né, porque os profetas olham para o arrebatamento, eles olham para a ressurreição, para a salvação. Né? Só que as profecias estão aqui se acontecendo, estão se cumprindo em nossas vidas, e nós precisamos estar atentos. O homem se perde por falta de conhecimento. Irmãos, em nome de Jesus, que nós venhamos a entender o que está escrito na palavra de Deus. Com outra oportunidade que a gente estiver aqui, eu, pastor Tony, nós vamos falar um pouco mais, nós vamos esmiuçar mais expositivamente os textos da palavra de Deus para nós entendermos o porquê. Então, a gente trouxe aqui hoje todos esses conceitos resumidamente
expondo Mateus 24, fazendo uma analogia entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, né? A segunda volta, um homem iníquo, a figura do ministério da consolação, para nós entendermos um pouco sobre arrebatamento. Agora, uma coisa eu encerro falando, que eu falei no início, né? Nós estamos cumprindo, nós estamos vivendo minutos, segundos da 70ª semana do profeta Daniel. Só que a 70ª semana do profeta Daniel acontece com o quê? Começa com a grande tribulação e termina com a parousia, que é a segunda vinda de Cristo. Mas antes disso, a igreja vai ser arrebatada. Então, está iminente o arrebatamento da igreja. Que Deus nos abençoe. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Amém. Aleluia. Isso, pastor. A palavra está com o senhor. Amém, meu pastor. Já acho que o senhor falou tudo. E eu só quero falar aqui o seguinte, pastor. A gente pode, se o senhor topar, nós podemos fazer uma série de lives falando sobre escatologia, sobre o arrebatamento, que é muita coisa para se falar, como o senhor falou. A gente pode, para não ficar cansativo, pode de hoje a 8, vamos falar sobre arrebatamento 2, né? E aí o senhor tem mais tempo de ver, né? De organizar melhor, a gente aqui pode combinar algumas coisas, a gente estuda junto, e para que os irmãos possam acompanhar. Na terça-feira que vem, se o senhor quiser, veja como é que está a sua agenda, se está tudo certinho, a gente pode alinhar para que o senhor aí possa... Na quinta, né? Desculpa, quinta-feira. Isso. Quinta-feira que vem, Aí a gente pode voltar com esse tema novamente, de uma forma um pouco mais incisiva, né? E se os irmãos que estão aí, vocês podem mandar perguntas, podem mandar para o meu direct, para o do pastor Márcio também, já que vocês podem, sigam ele também, façam suas perguntas para que a gente possa trazer, né? A gente também não sabe tudo, mas é bom que vocês façam as perguntas para que a gente vá pesquisar. Falam que tem início agora em 2021, sabemos que não tem data nem hora, mas sim tempo. Realmente, Anderson, não tem... Tudo que se fala é especulação. O que você tem que olhar realmente são os sinais que a palavra traz, e que se você estiver ligado com Deus, você vai perceber que você não vai se surpreender. E digo mais, de repente pode cair a live, mas não tem problema. Não tenha medo. Não tenha medo do que está acontecendo. Jesus falou, quando vocês verem estas coisas, exultai, pois a vossa redenção está próxima. O que ele está dizendo? Eu estou vindo te buscar. Quando isso estiver acontecendo, saiba que eu já estou próximo a te arrebatar. Então se alegre. Então, como o senhor falou, sinais de como é que se diz? De conversão, pastor. É não ter medo da morte mais. É não ter medo de Jesus vai voltar. Não ter medo do apocalipse. É não ter medo de nada que está acontecendo aí. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando a mulher, o homem de Deus, tem um encontro com Deus, ele é transformado e vive uma nova vida com Deus. E é uma vida espiritual, que transforma a vida material, não é? E essa transformação, meu pastor, ela quando acontece o toque de Cristo em nossas vidas, eu sempre falo sobre isso, né? E quando acontece o toque, a conversão genuína de Cristo em nossas vidas, quando ele nos toca com esse amor, a gente não tem medo de ir para o inferno, a perspectiva é outra. Eu não sou cristão, eu sou cristão porque eu tenho medo de ir para o inferno, não. Eu sou cristão porque eu desejo viver uma eternidade ao lado do meu Senhor. Esse que me tocou, esse que derramou o seu amor sobre mim. Então, quando a gente é tocado genuinamente por esse amor, a gente tem desejo de ser tocado sempre. Então, não é o medo de ir para o inferno, é o medo de passar uma eternidade sem esse amor. Então, não faça isso com a sua vida. Viva eternamente com o toque de Jesus na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém, pastor. Glória a Deus. Pastor Márcio, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Dê uma noite de descanso tranquila. Abençoe a sua família. E abençoe todos os irmãos que aqui estão conosco. Pastor, eu vou pedir para o senhor orar para a gente finalizar. Pode dar a bênção apostólica. E quinta-feira estamos juntos. Amém. Domingo também. Na próxima... Quinta-feira o quê? Domingo. Hoje é quinta. Terça-feira, na próxima quinta, o senhor vai estar com a gente. Glória a Deus. Fechado. E domingo de manhã estou firme e forte aí, recebendo o maná. Amém, amém. Que Deus abençoe, meu Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado por esta noite de paz, de bênçãos, noite de aprendizado da tua palavra. Abençoa as nossas vidas, abençoa teu servo, pastor Tony, toda a sua família, ministério, todos os irmãos que aqui estiveram, nos dá uma noite de paz, de reflexão,
uma noite de bênção na tua presença, meu Senhor, e que o teu Espírito Amém. Santo venha a completar aquilo que não foi dito, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e infinita de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Meu pastor, um beijo no coração. Bom estar contigo. Outro, meu pastor. Sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigadão. Deus abençoe a todos. Paz. Amém. Paz. Tchau.